Fala galera, professor Rafael de volta na área agora para a gente falar sobre polias e suas formas de associação. Lembrando que essa videoaula faz parte da playlist de estática, que tem uma série de vídeos. Se tu quiser assistir todos os vídeos na ordem corretinha, acompanhe o conteúdo pela playlist. E melhor ainda, se tu quiser receber atualizações sobre essa playlist que está em constante construção, assim como todos os conteúdos do Pura Física, te inscreve no nosso canal. Além de ajudar o canal a crescer, além de ajudar o projeto, tu fica sabendo sempre que a gente atualizar o conteúdo com uma nova videoaula. Nessa aula aqui, então, vamos lá falar sobre associação de polias. Pessoal, vamos falar sobre polias. Então, é claro que a gente vai começar definindo o que é uma polia. Ela é um rolamento que tem um eixo, né? É um rolamento que gira em torno de um eixo, e a gente passa por esse rolamento um cabo ou uma corda, tá? O interessante é notar que a polia ela acaba funcionando como uma alavanca interfixa. Por quê? O centro aqui da polia, né? A própria polia ela funciona como ponto fixo, ela funciona como um ponto de apoio, e de um lado a gente vai botar uma carga que a gente quer erguer, então essa carga aqui, por exemplo, vai exercer uma força resistente. Aqui eu, por exemplo, posso botar uma caixa que eu quero erguer aqui de um lado, um bloquinho, né? E eu puxo pelo outro lado do cabo, eu faço uma força potente. Então a gente tem aí força potente nas extremidades e no meio eu tenho o ponto fixo, acaba funcionando como uma alavanca interfixa. A gente tem dois tipos de polia. Essa primeira polia aqui é uma polia fixa, como o nome já diz, porque essa polia ela não sobe e desce, ela está fixa, parada na mesma posição. E aqui a gente tem uma polia, o outro exemplo, essa aqui ó, é uma polia móvel. Vocês podem ver que o centro da polia, a própria polia em si, ela não está presa a nada. A gente tem o cabo, essa polia que pode subir ou descer, e a gente vai ver a diferença entre as duas, o que uma e outra proporciona. E o grande exemplo de aplicação de polias aí que tu provavelmente já deve ter visto no teu dia a dia alguma vez na vida, é, por exemplo, o aparelho de musculação. O aparelho de musculação ele é cheio de polias. Algumas polias para desviar a direção dos cabos, outras polias aí para diminuir as forças exercidas, e é justamente isso que diferencia uma polia fixa de uma polia móvel. Então vamos agora falar dos tipos de polia. Vamos ver a polia fixa, a polia móvel e a diferença entre as duas. A polia fixa é aquela polia que tem um eixo que não se move para cima ou para baixo. Ela está fixa, geralmente presa a um suporte que pode ser, por exemplo, o teto. Então, no desenho, a polia está aqui com o seu eixo preso ao suporte aqui, que pode ser o teto, como eu falei. Nesse caso aqui, a situação mostra o seguinte: eu tenho um bloquinho, esse bloco tem um peso P vertical para baixo, e eu estou tentando erguer esse bloco fazendo uma força aqui de tração no cabo na diagonal. Essa força de tração no cabo aqui, ó, que está aqui, essa força vai ser a força potente, a força que tenta movimentar o sistema, e a força peso vertical para baixo aqui, né, ela vai ser a força resistente desse sistema, porque ela vai se opor ao movimento que a mão está tentando impor ao sistema. Falando em situação de equilíbrio, né? Ou seja, falando num caso em que esse sistema está em repouso ou se move com velocidade constante, a força resultante é zero, eu estou vendo que a polia está me oferecendo a possibilidade de equilibrar uma força vertical para baixo, que é a força resistente, com uma força na diagonal. Essa é a vantagem que a polia fixa me dá. Ela permite que duas forças de direções diferentes se equilibrem, se cancelem, tá? Porém, as forças precisam ser iguais. Tá? Na polia fixa, eu não tenho nenhum ganho mecânico no sentido de que eu faço menos força e essa força se amplifica lá do outro lado. Então, nesse caso, a força potente, que é a tensão no fio, ela tem que ser igual à força resistente, que nesse exemplo é o peso do bloco. Então, isso é o que faz a polia fixa. Ela permite forças de direções diferentes se equilibrarem, se cancelarem, tá? Porém, essas forças precisam ser iguais. Já a polia móvel, ela não está conectada a nenhum suporte fixo, então ela pode subir e descer, ela pode se movimentar. O que está conectado ao suporte agora é uma das extremidades do cabo. Então o esquema aí, o desenho da polia móvel está mostrando o seguinte: uma das extremidades está fixa aqui no teto, no suporte, a outra extremidade do cabo é onde eu aplico a força potente, então está aqui a força potente, tá? Que no caso aí
é transmitida através da tensão no fio e para baixo, mais uma vez, o peso do bloco é a força resistente. Qual é a vantagem mecânica que a polia móvel oferece? Agora, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou pegar só o esquema de forças aqui ó, no desenho lateral. Eu estou vendo que eu tenho o peso vertical para baixo e eu tenho a tensão 1 e a tensão 2, que na verdade é a força potente feita pela pessoa, aqui pela mãozinha, né? E a força potente feita lá pelo cabo que está conectado na parede. Então, o que está acontecendo, não sei se vocês já se deram conta, é que tu está dividindo a carga do bloco, tu está dividindo o peso do bloco entre o teto, entre o suporte e a pessoa, entre a mão. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, se a gente for equacionar falando de equilíbrio, mais uma vez, falando de força resultante igual a zero, tá? Numa situação de equilíbrio, tá? Eu posso dizer que a força peso, né, a força resistente, tá? Vou chamar de força resistente. A força resistente vertical para baixo é igual à força potente mais força potente, porque eu tenho duas forças potentes ali. Então a força resistente é 2 vezes a força potente e, portanto, a força potente é a metade, é a força resistente dividido por 2. Essa é a vantagem da polia móvel. Ela divide a carga em 2. Então, na verdade, ela permite que a força potente seja menor do que a força resistente. Esta é a vantagem da polia móvel. Ela faz com que a força potente seja menor do que a força resistente. Se eu fosse erguer esse bloquinho aqui usando uma polia móvel, eu precisaria fazer uma força que é só metade do peso do bloco. Se eu fosse erguer o bloco sozinho, eu teria que fazer, sem o auxílio de uma polia, eu teria que fazer a força que é igual ao peso. Agora, com a polia móvel, a força que eu preciso fazer é só metade da força-peso, porque a polia ajudou a distribuir essa carga, ajudou a distribuir esse peso entre o suporte, uma parte aqui, né? Metade do peso do bloco, quem faz é o suporte, quem sustenta é o suporte, e a outra metade do peso do bloco, quem sustenta é a mão aqui do carinha que está tentando levantar. Essa é a vantagem da polia móvel, ela divide a carga, a força potente fica menor do que a força resistente. Vamos ver agora a associação de polias. A gente vai ver duas maneiras de combinar as polias fixas com as polias móveis. A primeira forma de associação a gente chama de N polias móveis com N fixas. Ou seja, para cada polia móvel que eu colocar na associação, eu também vou colocar uma polia fixa. Então vocês estão vendo o seguinte, ó. Eu tenho o suporte aqui, superior aqui pode ser o teto, tá? E eu tenho uma carga que tem um certo peso P e eu tenho aqui as duas polias conectadas na carga direto no bloco são polias móveis. Então vou botar um M de móvel aqui para a gente identificar que essas duas aqui, essa é móvel, essa daqui é fixa, essa daqui é fixa, tá? Então eu tenho, nesse exemplo, duas polias móveis com duas polias fixas, uma para cada, né? Para cada polia fixa, uma polia móvel. Vamos ver o seguinte, ó, a força resistente nessa situação aqui, ó, a força resistente é o peso do bloco. E aí, o que eu preciso enxergar? Que o peso desse bloco, tá? Vou tirar um pouco do zoom aqui. Que o peso desse bloco está se dividindo entre duas polias móveis. Uma das polias móveis faz metade do peso, sustenta metade do peso, e a outra polia sustenta a outra metade, tá? E vocês estão vendo o seguinte, vamos dar um zoom na primeira polia móvel, que esse peso sobre 2, essa metade do peso aqui, ó, ainda vai se dividir. Metade dessa metade, ou seja, 1/4 do peso, então vou botar peso dividido por 4, o suporte vai sustentar e o outro peso sobre 4 está aqui no outro fio, no outro lado do cabo, que foi jogado para a polia fixa, que só vai desviar. Mesma coisa aqui desse outro lado, ó, eu tenho a outra polia móvel fazendo a outra metade do peso, e dividindo essa metade do peso em dois cabos, né, em duas partes do cabo. Aqui eu divido mais uma vez por 2, então esse peso sobre 2 vai ficar também peso dividido por 4, e desse lado aqui eu vou ter também
peso dividido por 4. Então a sequência foi essa, né? A gente pegou o peso do bloco, que é a força resistente, e dividiu entre duas polias móveis. Cada uma, então, sustenta metade do peso. E como essas polias móveis estão apoiadas aí nos seus cabos, esse peso sobre 2 ainda dividiu por 2, mais uma vez, então ficou peso sobre 4 para cada um dos lados do cabo aí. E aí o que acontece? Vocês estão vendo, vamos olhar para esse peso sobre 4 daqui, ó. Vamos olhar para esse quarto de peso aqui, ó. Vocês estão vendo que ele vai ser desviado para cá pela polia, ó. E lembra que a polia fixa só desvia a força. Se aqui eu tenho peso sobre 4, a força aqui também é peso sobre 4. Então eu posso dizer que a força potente, nesse caso, né, é força resistente, é peso sobre 4. Tá? A força potente é peso dividido por 4. Então o que aconteceu na verdade? Eu estou vendo que essa associação aí produziu a seguinte relação, que a força potente nessa situação é a força resistente, que é o peso, dividido por 4. Então eu posso definir uma equação para calcular a força potente em relação à força resistente, sabendo o número de polias móveis que eu tenho na associação. A força potente vai ser a força resistente dividido por 2N, sendo que N é o número de polias móveis, tá? Então, no nosso exemplo, o número de polias móveis era 2. E aí por isso que ficou, né, 2 vezes 2, que o N é igual a 2, e ficou força resistente dividido por 4. Se eu botar 3 polias móveis, claro que eu vou ter que botar 3 fixas também, mas o que importa é o número de móveis. Se eu botar 3 polias móveis, vai ficar que a força resistente é dividido por 2 vezes 3, vai dividir por 6. 4 polias móveis vai dividir por 8. 5 polias móveis vai dividir por 10 e assim por diante. Vocês estão vendo que conforme eu vou aumentando o número de polias móveis, a força potente vai diminuindo linearmente. Por isso que se diz que essa é a talha linear, né? Talha é o nome dessa associação. Talha é o nome da associação de polias. Ela é a talha linear porque para 2 polias divide por 4, para 3 polias divide por 6, para 4 polias divide por 8, para 5 polias divide por 10. Então tem uma diminuição linear aí da força potente em relação ao número de polias. E a outra maneira de associar polias é o que a gente chama de N polias móveis com uma fixa, que a gente também pode chamar de talha exponencial ou associação exponencial. Ou seja, nesse tipo de associação a gente vai ter apenas uma polia fixa e quantas polias móveis a gente quiser. N porque é um número indefinido aí. Então apenas uma fixa com quantas móveis a gente quiser. No nosso exemplo aqui, eu estou trazendo para vocês uma associação de 3 polias móveis, essas 3 aqui, ó, essas 3 mais de baixo, as 3 primeiras, são móveis, com essa polia fixa aqui, vou botar essa aqui, é a fixa que está presa ao suporte diretamente, tá? Podem ver que as outras polias, quem está preso ao suporte é uma das extremidades do seu cabo. Nessa situação, então, eu quero manter esse sistema em equilíbrio, aplicando uma força potente aqui, contra uma força resistente, que é o peso desse bloco. E aí vamos ver o que vai acontecer, qual é a relação entre a força potente e a força resistente para a gente manter esse equilíbrio. É o peso do bloco. O que acontece? Ó? Vou dar o zoom aqui nas primeiras polias. Esse peso do bloco, como tem só uma polia móvel conectada ao bloco, essa polia móvel aqui, ela tem que fazer uma força vertical para cima, que é igual ao peso. Acontece que essa força vai acabar se distribuindo pelos cabos aqui, ó. Metade desse peso a gente vai jogar lá para o suporte, lá em cima, ó, conectado lá em cima, aqui. Então o suporte recebe aqui peso sobre 2, tá? E a outra metade do peso está aqui no outro lado do cabo, peso sobre 2, que a gente joga para outra polia móvel. Então a outra polia móvel está ligada diretamente a esse pedaço do cabo. Então essa polia móvel aqui, ó, precisa fazer para cima uma força que é peso dividido por 2. E mais uma vez, essa por ser uma polia móvel, ela divide a força aplicada nela. Esse peso sobre 2 vai dividir por 2 mais uma vez. Então vai ficar
1/4 do peso aqui, vai ficar peso dividido por 4, e o outro quarto aqui. Sendo que essa força da esquerda aqui, o cabo está conectado lá no suporte, o suporte ainda vai receber mais 1/4 do peso. Além de receber metade, também está recebendo outro 1/4. Esse quarto do peso aqui, mais uma vez, está conectado diretamente com outra polia móvel. Então essa polia móvel aqui precisa fazer para cima uma força que é peso sobre 4. E como ela é móvel, mais uma vez eu vou ter divisão da força. E o peso vai dividir por 2, essa força vai dividir por 2 mais uma vez. Então o peso dividido por 4, né, esse 1/4, dividido por 2 vai ficar P/8, 1/8 do peso, que vai ser jogado lá para o suporte. Então repare que o suporte, ele está sustentando tudo isso aqui de peso, né? É ele o cara que está sustentando a maior parte do peso. Tá? Ele está sustentando peso sobre 2, mais peso sobre 4, mais peso sobre 8. Faz a continha e tu vai ver o total de peso que ele está sustentando. E o outro peso sobre 8 aqui, né? Tá aqui. E aí, esse P/8 aqui, até vou mudar de cor, tá? Esse P/8 aqui, ó, ele está indo agora não mais para uma polia móvel, mas para uma polia fixa, que não faz divisão de força, simplesmente mantém a mesma força, porém muda a direção. Então essa força que é vertical aqui para cima, P/8, vai virar uma força diagonal para baixo aqui, ó, P/8. Então eu acabo de descobrir que a força potente nesse caso é 1/8 do peso. Então, neste exemplo aí, em que a gente tinha 3 polias móveis com uma fixa, a força potente ficou igual à força resistente, que é o peso, né? Dividido por 8, ficou 1/8. Tá? A equação para determinar a força potente em relação à força resistente, sabendo o número N de polias móveis, é essa aqui, ó. A força potente é a força resistente dividido por 2. Lembra que na outra associação era 2 vezes N, agora é 2 elevado na N, porque essa é a talha exponencial, pessoal. Essa é a talha exponencial. Se eu boto 2 polias, desde o começo, se N é igual a 1, eu tenho uma polia móvel apenas, eu vou ter a força potente igual a metade da força resistente, né? 2 elevado na 1. Se eu tenho N igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar força resistente dividido por 4. Se eu tiver N igual a 3, 3 polias móveis, vai ficar força dividido por 8, 2 elevado na 3, né? Se eu tiver N igual a 4, 4 polias vai ficar F dividido por 16, depois F dividido por 32, F dividido por 64, F dividido por 128. Vocês estão vendo que isso está crescendo exponencialmente, não está mais crescendo linearmente, né? Que nem a gente tinha lá na outra associação. Então agora, essa é a talha exponencial justamente por esse motivo. Inclusive, essa é o tipo de associação mais comum nas questões de estática, beleza? Feito, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre polias e suas formas de associação. Se tu gostou desse conteúdo, então eu quero te convidar para conhecer a plataforma do Pura Física, onde a gente oferece conteúdos exclusivos para uma preparação completa para o Enem e para os principais vestibulares do país. Se tu quiser conhecer a plataforma do Pura Física e vir a ser nosso aluno, o link está na descrição aí do vídeo. Se gostou desse vídeo, dá o teu joinha, compartilha. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou!